Quando a gente fala de uma crise, é óbvio que a gente sempre vai passar e lembrar do básico chamado gestão. E aí, o que ocorre no São Paulo especificamente? As brigas de bastidores a ponto de você ir minando o clube. Mas o São Paulo, evidentemente, não é o primeiro, nem tampouco vai ser o último clube a passar por crises dessa natureza, de brigas internas, de brigas de bastidores. A questão maior em tudo isso é que quem paga o pato, não é? Quem paga por essa briga por poder, porque no final das contas, se a gente for bem analisar, a briga é para saber quem manda mais. Simples assim. Não tem para onde correr. Mas quem acaba pagando por tudo isso é a torcida, que sofre de todas as formas. Então, vamos aqui narrar para vocês os principais fatores dessa crise. Crise esta que é muito complexa. No São Paulo é um emaranhado muito complexo para você entender. Então, por mais que eu fale aqui, pontue situações, você ainda vai continuar não entendendo. Entendeu? Talvez nem os próprios que estão lá hoje no comando do clube, tá? Entre dirigentes menores e dirigentes maiores, digo entre diretores e presidência, talvez até eles mesmos não conseguem entender o tamanho e a complexidade dessa crise. Mas olha só, eu diria que financeiro, dívidas e orçamentos apertados. Aí vamos lá, o clube tem uma dívida alta, temporada 24 e andamento da temporada 25. O São Paulo precisou criar mecanismos como fundos de investimentos para quitar dívidas que estavam vencendo a curto prazo. E isso passa pela gestão. De uma certa forma, isso também é entender que eu preciso cortar carne. Há um teto de gastos que foi imposto, que limita quanto se pode gastar com contratações, salários, etc. Isso dificulta reforços ou um aumento de qualidade no elenco. Então, o clube deixou de cumprir metas financeiras da temporada. Isso reduz receitas previstas e gera pressão sobre os custos. E aí, a gente começa também a entender, por conta disso, essa briga de bastidores, porque enquanto uns concordam, estão de acordo com essa metodologia, outros nem pensar. Então, em outras palavras, enquanto uns querem cortar a própria carne, outros querem resultados para ontem, querem resultados imediatos. Aí uma coisa vai puxando a outra. Desempenho, então, esportivo, ele não mantém um equilíbrio, ele não mantém uma regularidade, ele fica irregular, ele oscila. Né? Aproveitamento ruim, estatísticas recentes indicam que o time tem sido um dos piores da Série A em determinados períodos. Isso afeta tanto confiança quanto posições em torneios ou acesso a premiações e cotas. Então, se eu não tenho acesso a premiações, se eu não tenho acesso a cotas, eu não tenho mais uma fonte de renda para poder entrar. Aí eu pego exemplos positivos de Palmeiras e de Flamengo. Não tem como. Sempre, por mais que a realidade de cada clube seja muito diferente uma da outra, mas nós sempre vamos ter Palmeiras de um lado, Flamengo do outro, para servir de exemplo. Não tem para onde correr. E aí eu cito o campeonato mundial. Quanto que os dois não ganharam de premiações? Quanto que os dois não estão ganhando, passando de fase
na Libertadores. É isso, tá? Tudo bem, o São Paulo caiu agora nas quartas na Libertadores, tá? E aí isso é interessante porque já fica o gancho ou a deixa para uma situação que nós vamos já falar, que é a condição técnica do time, né? O comando, tá? Problemas de gestão do elenco, lesões frequentes, jogadores importantes fora de combate por lesões musculares ou de outra natureza têm sido recorrentes desde o tempo do Caleri. Isso compromete tanto escalações quanto entrosamento. A gente viu isso claramente no jogo contra a LDU. Isso ficou muito claro, onde valeu a eliminação do time paulista. Base nem sempre sendo aproveitada. Isso é uma outra questão muito debatida, de modo a suprir carências do elenco principal. Algumas promessas surgem, mas o clube ainda depende de nomes grandes ou jogadores mais experientes que costumam ter salários mais elevados. Isso pesa no momento de restrições financeiras. Porque se eu já coloquei lá atrás um teto de gastos, eu não posso contratar nem pagar altíssimos salários. Né? O quarto aspecto aqui, que é o comando técnico, que é o técnico em si que está ali, é o cara que está vendo jogadores, tentando encontrar a melhor forma de jogo. Eu fico me perguntando até hoje. E aí passa por brigas de bastidores. Né? Por que mandaram o Zubeldia embora? Mandaram o Zubeldia embora porque simplesmente estavam brigando nos bastidores. Então, bora trazer o Crespo. O Crespo que quando passou, passou sem grandes, vamos dizer assim, sem grandes retornos. O Crespo foi mais um técnico que passou no São Paulo, como agora está sendo. Como está sendo agora. Tá? Talvez esteja sendo mais um vítima dessa briga de bastidores. O que é que o Crespo vai poder fazer com toda essa situação? O melhor era ter mantido o Zubeldia. Eu já falei aqui quando eu fiz uma análise do jogo entre o São Paulo e a LDU. Se o Zubeldia tivesse se mantido, tivesse continuado no São Paulo, talvez poderia até ter sido eliminado pela LDU, mas não perdendo tão fácil os 2 jogos num placar agregado de 3-0. Porque o Zubeldia tinha aquele São Paulo, mesmo desfacelado, ele tinha aquele São Paulo na mão. Ou eu estou falando mentira, principalmente torcedor são paulino. Por favor. Certinho? Então o grupo está desgastado, né? Sem confiança. E o quinto aspecto é a pressão externa. Então São Paulo é o quê? O São Paulo é um time grande, um time de tradição, de camisa, que sofre pressão, tanto internamente, talvez hoje mais internamente do que externamente, como da sua torcida. Quer resultado, quer conquistas, né? Quer ver o time como já teve em outros tempos, mas não consegue ver esse time por conta de todos os aspectos que a gente já falou. Então, essa expectativa por resultados imediatos acaba complicando ainda mais a situação do São Paulo, tanto do aspecto financeiro como do aspecto esportivo. Tá entendendo? Isso aí é certo, porque se não tenho resultado esportivo, eu não tenho resultado financeiro. Por quê? Porque eu não vou ter, consequentemente, eu não vou ter patrocínio, eu não vou ter receita de alguma forma entrando. Porque no final das contas, pessoal, tudo se resume em grana, tudo se resume em poderio financeiro, em condição financeira. Mas, lógico, se resume a isso. Só que antes eu tenho que ter o que eu já venho batendo na tecla aqui há muito tempo. Um negócio chamado gestão séria. Não é só a gestão, é a gestão séria. Você vê? A gente fala e a complexidade continua. Paciência. Abraço.